Boas-vindas a esta análise. Nosso objetivo hoje é trazer um conteúdo super informativo, desmembrando e conectando os eventos globais que estão moldando a nossa economia neste exato momento. A ideia é traduzir aquelas manchetes complexas e aparentemente isoladas em uma narrativa muito clara. Desde as tensões no Oriente Médio até o impacto real no nosso bolso, a gente vai ver que está absolutamente tudo ligado. A grande pergunta que não quer calar depois das últimas notícias de choque do Oriente Médio é bem direta. O preço da gasolina vai cair? Bom, quando alianças históricas do petróleo quebram, a reação automática de todo mundo é olhar direto para a bomba de combustível, certo? Mas a resposta exige um mergulho muito mais profundo do que simplesmente olhar para o preço do barril. A gente precisa entrar num verdadeiro labirinto de geopolítica e estratégia militar. E para entender a escala disso, nossa pauta hoje está dividida assim. 1. Choques na OPEP e caos global. 2. Desdolarização e a crise da dívida. 3. O reset do mercado automotivo. E 4. Os impactos na economia do Brasil. Vamos lá. Começando pelo ponto 1. Choques na OPEP e o verdadeiro caos global. Pessoal, depois de 59 anos de uma aliança inabalável, os Emirados Árabes Unidos simplesmente deixaram a OPEP, pegando os mercados globais completamente de surpresa. O cronograma mostra que não foi um desentendimento gradual, não. Foi uma ruptura drástica. Tudo isso impulsionado por manobras super complexas em Teherã e até apelos diplomáticos urgentes nas últimas 10 horas antes do anúncio. O mercado de petróleo tomou um abalo sísmico. E o negócio complica ainda mais. Bloqueios físicos no Estreito de Hormuz estão agravando ativamente as tensões entre os países do Golfo e o Irã. Não é só papel sendo rasgado e acordo sendo desfeito. A infraestrutura logística global está paralisando. Tem navios literalmente encalhados por lá, e o estrago na cadeia de suprimentos pode durar muito mais tempo do que qualquer bloqueio militar oficial. É um efeito cascata. A região inteira virou um barril de pólvora militar. Os relatórios indicam, por exemplo, intervenções de bombardeiros B-1 dos Estados Unidos, colocando uma pressão enorme na liderança iraniana. Ao mesmo tempo, Teherã faz uma jogada tática no meio dessa confusão toda da OPEP. É literalmente uma teia de pressões estratégicas e militares, criando um estado de caos global autêntico. A ameaça de guerra na região é o motor principal dessa incerteza toda. O que nos leva ao ponto 2, desdolarização e a crise da dívida. Pois é, o caos no mercado de petróleo nunca fica restrito apenas ao petróleo, né? O detalhe crucial aqui é que os Emirados Árabes Unidos estão aproveitando essa ruptura para ameaçar vender petróleo usando o yuan chinês em vez do dólar americano. Olha só o peso disso. O chamado petrodólar tem sido a base do domínio econômico dos Estados Unidos por décadas. Substituir isso sinaliza uma mudança gigantesca e acelera aquele movimento de desdolarização que muitos economistas já temiam. E essa ameaça chega no pior momento possível. 39 trilhões de dólares. Esse é o tamanho colossal da crise da dívida que os Estados Unidos estão enfrentando agora. O Federal Reserve tenta desesperadamente implementar um plano para mitigar essa dívida astronômica. Mas com o dólar perdendo força no mercado de petróleo, colocar esse plano em prática virou um risco absurdo. E como isso chega no nosso dia a dia? Vamos ao ponto 3, o reset do mercado automotivo. Exatamente como essas guerras cambiais afetam o dia a dia. A resposta está nisso que os analistas chamam de o grande reset do mercado automotivo. E o impacto não é teoria, não. A classe média já sentiu no bolso o baque dessa transição, impulsionada por novas tecnologias e inflação global. A grande dúvida no ar é, será que o pior dessa instabilidade já passou ou os custos vão subir ainda mais? O centro desse reset são os carros elétricos. E tá rolando um choque de visões bem brutal. De um lado, a gente vê o avanço meteórico de marcas chinesas como a BYD. Do outro, a resiliência das montadoras super tradicionais. O ceticismo é enorme. Tem muito analista questionando abertamente se essa expansão chinesa é a maior inovação da década ou só um esquema comercial que não vai se sustentar no longo prazo. Apesar de todo o marketing agressivo, figuras gigantes da indústria rejeitam a ideia de uma hegemonia absoluta. O Sérgio Abi, por exemplo, deu um golpe contundente contra as previsões comuns, cravando que o domínio chinês nos carros elétricos nunca vai acontecer. É o conflito ideológico perfeito que está definindo os bastidores da indústria hoje em dia. Por fim, vamos ao ponto 4, os impactos na economia do Brasil. Toda essa loucura macroeconômica bate direto aqui nas margens brasileiras, criando um cenário interno altamente complexo. O poder está bem concentrado no judiciário, com o ministro Gilmar Mendes sendo apontado como a figura mais poderosa do país. Simultaneamente, analistas como Marcos Troijo avaliam com lupa como o mundo enxerga o governo Lula. E não para por aí. A Polícia Federal investiga movimentações suspeitas num voo com nomes de peso como Hugo Mota e Ciro Nogueira.
Até lá na ponta, a tensão aumenta com a deportação de múltiplos brasileiros numa única semana. Ou seja, a instabilidade lá de fora ecoa com muita força aqui dentro. Para encerrar nossa análise, fica uma reflexão bem importante. As velhas certezas, como o poder da OPEP e a força inabalável do dólar, estão ruindo. A pergunta é: como as economias emergentes vão sobreviver a essa colisão sem precedentes de guerras geopolíticas, dívidas massivas e redefinições industriais? A resposta para isso é o que vai ditar as regras da economia nas próximas décadas. Manter atenção aos fatos nunca foi tão crucial. Um grande abraço e até a próxima. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, já se inscreve, porque aqui você não recebe opinião. Você entende o jogo.